Olá a todas e todos e todes. Eu sou a Noélia Rodrigues, eu sou educadora popular e eu faço parte do CEPL, o Coletivo de Educação Popular e Libertária. E a gente está aqui no nosso quarto encontro hoje, né, do nosso EBO Coletivo ou mini curso, Narrativas e Práticas em Educação Popular, em Abya-Yala, trocando... Olha só, é tão grande que eu até esqueço. Conhecendo e trocando conhecimentos nossos, né? Então, a gente está no penúltimo encontro. Semana que vem a gente faz o encerramento, né, o enlace final, né, fechando caminhos e abrindo outros. Né? Então, assim, a gente tem trocado muitas experiências, tem chorado junto, tem rido junto, tem compartilhado e partilhado angústias e questões. Né? Isso para a gente tem sido bastante gratificante e tem fugido um pouco, né, da onda dos mini cursos tradicionais que a gente tem visto pela internet, né, pela web. A gente tem visto muita teoria, né? Tem visto muitos textos, tem mini curso que, inclusive, você tem que escrever alguma coisa, entregar um trabalhinho no final, é bem complicado, né, gente? Ainda mais a correria que a gente está, a gente sabe que todo mundo está com uma carga horária muito pesada. Então, assim, eu queria agradecer, né, a todo mundo que está aqui. Infelizmente, a gente não está conseguindo passar no Facebook, eu não sei se no meio do caminho a gente consegue, tomara que sim. E hoje a gente vai começar, né, conversando e conhecendo esse trabalho que para mim, é tão querido, é tão bonito, eu acompanho, né, um perto longe, um longe perto, que é o da Amanda Guerra, né, uma das nossas ebozeiras, né, que está aqui, e vai mostrar um pouquinho para a gente do trabalho que ela faz, né, junto à educação de jovens e adultos, né, agora, depois desse isolamento social, dessa pandemia. A Amanda, a gente tem conversado muito, todo mundo, né, está se reinventando, então isso é muito importante. A Amanda também, né, não fugiu à regra aí nesses reinventos. Né? Muita gente, eu, por exemplo, não me apropriava de muitas coisas, muitas linguagens, né, tecnológicas, e hoje estou tentando, né, fazer esse exercício a gente precisa, né, se apropriar também dessas ferramentas, né, já que os outros se apropriam para o capital, né, para a competição, para a competitividade, a gente precisa também se apropriar para fazer uma outra ótica. Então, Amanda, a palavra é contigo, e quando for para colocar as fotos, enfim, você me fale. Tá bom? Pode deixar. Beleza. Boa tarde, uma alegria de novo estar aqui. Hoje com menos recursos ainda, porque a chuva levou algumas árvores, as árvores levaram alguns fios, os cabos, e aí está tudo meio caótico por aqui. Geralmente eu entro pelo celular e pelo computador para poder conseguir fazer as coisas, mas hoje eu estou só com o celular. E aí eu tinha preparado uma apresentação que não vai dar para mostrar, mas isso também não é o mais importante. O mais importante é o que eu vou falar e o convite que eu vou fazer para conhecer esses dois espaços criados aí no meio da pandemia, que tem sido, para mim, de muita alegria. E tenho certeza que, de alguma forma, tem contribuído, porque tenho tido retornos muito bonitos e positivos. Então, eu já sei que é um espaço que está ajudando em alguma coisa. E isso, para mim, é uma alegria, né? Ajudando, construindo junto. Mas aí eu vou voltar um pouquinho, né? Eu sou professora há 20 anos, da educação básica há 20 anos. Quando comecei a trabalhar, trabalhei com a educação, com crianças, né? Com alfabetização infantil. Hoje eu estou de novo trabalhando com crianças também. Mas passei quase, né, os primeiros anos todos trabalhando com crianças, depois fui trabalhar com educação de jovens e adultos, trabalhei com adolescentes, né, com alunos de sexto ao nono ano, com sala de leitura, mas na sala de aula ou na coordenação, porque também tive uma função de orientadora na educação de jovens e adultos, e aí eu trabalhava não só com os alunos, mas também com professores. A leitura literária sempre fez parte desse trabalho. Né? E por que eu fiz esse começo? Para dizer assim, não importa, não é a faixa etária que define
esse viés, né? Não é a faixa etária, não é o público, não é a criança, não é adolescente, não é adulto. É algo que eu não tinha muita... eu não tinha muita certeza que eu fazia isso. Eu fazia sem ter muita certeza. Uma pessoa que falou para mim, Amanda, você faz isso, você trabalha com a literatura o tempo inteiro. Né? Uma amiga me disse isso quando a gente estava conversando sobre a existência das salas de leituras num determinado município. E aí ela falou, mas não precisa estar na sala de leitura para trabalhar com a literatura. Aí mas o que você faz? Não é isso? E a gente, às vezes, precisa desse olhar do outro para dizer aquilo que a gente faz todos os dias. E, de fato, assim, a literatura ela sempre foi muito importante na minha vida. A minha família é uma família de leitores e leitoras. Minha mãe é uma leitora voraz, ela lê muitos livros ao mesmo tempo, muitos livros, um grudado no outro, sempre foi assim. Meu pai tinha uma leitura muito devagar, ele ficava meses com um livro só, mas estava sempre com o livro nas mãos. E livro, apesar dessa paixão que eles sempre tiveram por livros, e que quando faltava tudo, livro a gente sabia que tinha, eles nunca tiveram uma relação de afastamento, de medo que criança pegasse livro e rasgasse, não. Livro para a gente era brinquedo também. E quando eu vou, né, para a escola pública, eu sou filha da escola pública, estudei a vida inteira na escola pública, mas na minha casa sempre teve muitos livros. Quando eu vou para a escola como professora, essa relação, ela, na minha cabeça, ela precisava ser estreitada. Então, eu sempre levei livros meus, usei os livros da biblioteca, briguei para que tivessem mais livros. Sempre foi muito natural, natural entre aspas, é claro que a gente sabe nada de ser natural, mas que eu fizesse dessa maneira. Com o passar dos anos é que eu fui entender que mais do que natural, não tinha nada de natural, mas que isso era um direito, que precisava ser brigado, precisava ser organizado, que a gente precisava lutar junto, o que é o direito por essa leitura literária. E aí, nessa conversa toda, participando de atividades nas escolas que eu trabalhei, em escolas que eu era convidada a ir fazer alguma atividade, a retornar às escolas que eu já trabalhei para uma roda de leitura, para uma atividade com os alunos, isso era o comum. E no Facebook, que era a rede social que eu utilizava, era muito comum na época das compras de livros, os professores comentarem os livros que estavam comprando e tal. E eu sempre ajudei nesse sentido, né? Dei minhas opiniões, falava sobre os livros que estava trabalhando, que a escola tinha comprado. Criou-se um movimento mesmo de algumas pessoas perguntarem, vou perguntar para a Amanda, e me indicarem, assim, fala com a Amanda. E aí isso daí era muito comum. Em 2018, com um ano que foi, de fato, extremamente difícil, né? Com a eleição do Coiso e tudo que ela trouxe, tudo que veio dela, né? Porque, para mim, é um movimento que, infelizmente, é cíclico, né? Assim, muitas coisas precisaram acontecer para que aquela eleição fosse possível. E ela, sendo possível, despertou outras tantas, muitas coisas ruins. Então, é um movimento bastante difícil e misturado com o movimento de Caxias, que é o município que eu trabalho, extremamente doloroso de perdas de direitos trabalhistas muito grande, além da incerteza do próprio salário, que a gente até hoje não sabe quando recebe, porque não tem calendário de pagamento, eu estava numa fase muito ruim. E uma amiga vivia dizendo assim para mim, Amanda, a gente precisa inventar espaços de respiro. A gente tem que inventar isso. Ninguém dá isso para a gente é que inventa isso. E aí eu criei uma página no Facebook que se chama Entre Livros, e já convido, né, quem estiver vendo aqui, os colegas que estão comigo, mas quem for ver depois, para curtir essa página no Facebook. Que a ideia era essa, divulgar livros que eu lia, que eu gostava, que eu trabalhava com os alunos, que eu usava com professores, porque quando trabalho com a formação de professores também uso livro literário para isso, com isso. Falar desses livros de alguma maneira e inventar esse espaço para que a gente pudesse dialogar, um respiro. Mas aí veio a pandemia, e no meio da pandemia muita coisa mudou. E mudou também
o sentido que eu dei para esse lugar, né? Para esse espaço. Estou ainda falando dessa página do Facebook. Eu fui chamada por algumas pessoas para ler livros ou poesias, ler textos para as escolas, né? Pessoas que me conheciam sabiam que esse era algo que eu fazia, que eu gostava de fazer. Perguntou, Amanda, a nossa escola vai mandar vídeos gravados para os alunos com leitura literária. Você não quer participar? Você pode gravar alguma coisa? E eu comecei a gravar. Gravando e participando disso, eu comecei a ter vontade de também gravar vídeos e presentear os amigos. E isso eu fiz. Se vocês forem lá na página, na aba de vídeos, tem muitos vídeos que eu fui fazendo isso, gravando e apresentando para... Né, dedicando a pessoas queridas que nesse momento podiam, de alguma forma, estar precisando ou querendo, ou iam ficar felizes de ouvir. E no outro dia, pesquisando isso, até para poder organizar o que eu queria mostrar aqui hoje, que não está dando, eu fiquei meio espantada que um vídeo tinha quase 1000 visualizações, eu não tinha ideia disso, porque a gente faz e joga, né? E estava tendo quando as pessoas vão compartilhando, mais pessoas vão vendo, e isso, de alguma maneira, chegou a muito mais gente do que eu imaginava. Eu fico feliz. Mas eis que o Instagram estava lá. E uma pessoa querida ia fazer uma live no Instagram, e eu queria ver, eu não tinha Instagram, não sabia como usar. Fui e fiz um perfil para poder ver essa live, que era de literatura. E aí, no meio disso, veio essa ideia, né, de levar esse cantinho que tinha no Facebook com essas intenções para o Instagram. E assim surge o espaço chamado Nós Entre Livros, mas aí ele já surge com uma outra lógica. Além da divulgação de livros, e aí se você... Aí, Noélia, passa para mim, por favor, qualquer uma dessas fotinhas que tem um monte de livrinhos aí. Eu acabei esquecendo uma das coisas muito importantes. Nessa de indicar livros, falar de livro de literatura, uma das questões que mais me chamavam a atenção era a necessidade de trazer propostas de livros de literatura infanto-juvenil com a representatividade negra. E muitos colegas diziam que não conheciam, ou a gente acabava chegando nos mesmos livros, né? A Menina Bonita do Laço de Fita, ficava sempre nos mesmos livros, como se não houvessem outros. Então, eu passei a colocar qualquer livro que tivesse a representatividade negra, seja ele um livro de estudo, um livro de poesia, um livro de contos, de crônicas, ou um livro infanto-juvenil, com essa hashtag, Entre Livros, Representatividade Importa. Como uma ideia mesmo de mostrar que tem muita coisa, porque tem muita coisa boa. Então, pode ir passando esses, Noélia, se você puder. E aí eu estou mostrando só os livros que estão nessa hashtag, né? Se vocês forem lá no Instagram ou no Facebook, aí para um pouquinho. Pode voltar para a gente se quiser. Se ficar ruim, pode deixar aí, depois a gente fala. Você que vê o que é melhor. Quando a gente criou isso, né, criou esse espaço, começamos a divulgar isso, né? Falar, olha só, tem mais livros, tem mais histórias, tem outras histórias, tem muita coisa boa, tem muita coisa acontecendo agora, muito livro. Esse ano a gente teve o lançamento de Lina, a menina que insistia em poesia, da Verônica Cunha. A gente teve do Lila em Moçambique, da Andrea Prestes. A gente teve o Black Power de Akin, da Kyu-san. A gente teve um monte de livros fantásticos, né, com protagonismo negro, com histórias, com autores, muitos desses com autores negros. A gente teve 2 livros do Otávio Júnior esse ano. Então, assim, só que esses livros demoram para chegar nas escolas, por vários motivos, né? Por questões inerentes ao próprio racismo estrutural, eles não chegam até as nossas escolas. E se não chega ao conhecimento dos professores, eles também não vão reivindicar a compra desses livros quando for possível, né?
através de verbas específicas. Então, a gente fica sempre num ciclo das mesmas histórias. Então, uma coisa importante desse movimento criado era isso, divulgar essas histórias. Então, cada capa de livro que você vê ali no Instagram ou no Facebook, porque nisso eles são iguais, se clicar, tem uma resenha do livro. Então, não é só uma divulgação de capa. Tem, né, a capa, o nome do autor, né, do escritor, do ilustrador, a editora, mas tem uma resenha que ou é minha ou geralmente é minha, mas às vezes eu pego um texto, e claro que coloco a referência do próprio livro, da quarta capa ou da orelha, mas geralmente são textos meus. Porque são livros que eu, de fato, uso, são livros que fazem parte do meu repertório. Então, é um modo também de levar essas histórias adiante. Mas não só, tem outros livros também, mas esse é uma parte especial disso. E junto com isso, e aí tem no Instagram e não tem no Facebook, são as nossas conversas. A gente passou a fazer toda terça-feira uma terça entre livros, que é uma conversa sobre temas ligados à leitura e à literatura. Então, a gente tem... aí eu vou falar rapidinho, elas estão fora de ordem, tá? Porque eu passei agora as imagens para a Noélia, ficaram fora de ordem. Na apresentação até estava na ordem. Depois, se semana que vem der tempo, eu posso mostrar na ordem, mas também não importa, enfim. A gente teve essa conversa com o Pércio, que é o editor de uma editora que tem como função dessa editora, como missão, promover a literatura com o protagonismo negro. Então, a gente fez uma conversa sobre isso, né, com o Pércio. Aí pode passar, Noélia. Essa foi uma conversa sobre o livro Lina, a menina que insistia em poesia, que é um livro de uma escritora negra, onde a protagonista é uma menina negra que escolhe a felicidade, apesar de todas as coisas possíveis, ela escolhe a felicidade, ensina a gente como é que isso é possível. Então, a gente fez uma conversa sobre esse livro. Pode passar, Noélia. Kessia é uma querida, uma pessoa maravilhosa que organiza junto com uma outra equipe, né, com uma equipe que ela trabalha junto, uma feira literária em Paracambi. Então, a gente conversou sobre isso, sobre a construção de uma feira literária. Essa feira é uma feira organizada pela Secretaria Municipal de Educação com os alunos. Então, assim, não tem só aquele caráter de feira, de festa, que por si já é importante, mas esse caráter onde a gente vê o que as escolas leem, o que os alunos leem. E nesse ano ela foi virtual e eu tive o prazer de participar dela falando sobre a literatura com alunos jovens e adultos na EJA, sobre esse direito. Pode passar, amor. Nesse dia foi muito especial para mim, eu conversei com a minha irmã. Minha irmã, ela é tradutora, dentre outras coisas, e a gente conversou sobre a tradução literária, e ela tem tradução, ela mora na Espanha e traduz para o espanhol, também faz a tradução para o português de alguns livros e revisão, mas a gente conversou sobre muitas coisas da literatura, mas em especial a tradução que ela fez de Machado de Assis, de Solano Trindade, que foi especialmente importante levar esses textos para outros lugares, né? Pode passar. Essa conversa é bem recente, a gente conversou com a professora Flavinha, que teve livros dela, poesias e textos dela editados numa antologia chamado Sobrevivências, escrito nessa época da pandemia. Ela tem um trabalho fantástico de livros e de leitura com os alunos da EJA, a gente também conversou um pouco sobre isso. Pode passar, Noélia. Conversamos com Kátia sobre o livro dela, chamado Voz Negra de Persistência. Ela é professora, sambista, poeta, e faz um trabalho muito bacana também de escrita, né, de escrevivência com os alunos dela, de alunos de escola pública, né, de Duque de Caxias. E aí ela conversou como é que é ser escritora e se perceber escritora junto com os alunos. Ela conta um pouco isso nessa conversa. Pode passar, não? Tivemos com a Adriana Ortega, conversando sobre um livro que é lindo, 7 anos, que eu indico a leitura dele para todo mundo que
que tenha interesse em ler, é uma escrita visceral, eu acho que é fantástico. Conversamos sobre esse processo de escrita, sobre o livro em si. Pode passar, Naeli. Débora, que é uma querida, uma professora, né, da educação básica, que trabalha agora com sala de leitura, que nesse momento de pandemia reinventou a sala de leitura junto com os colegas para que os alunos continuassem tendo acesso a esse mundo, né? Era uma sala de leitura que estava se revitalizando depois de uma obra difícil, reorganizou acervo junto com os alunos, fez os alunos, né? Não é que fez os alunos, mas assim, os alunos se sentiram parte daquele espaço, porque organizaram e limparam e escolheram e viveram aquilo, e quando eles finalmente teriam a sala de leitura para eles, veio a pandemia, a escola fechou. Então, a Débora, junto com outra colega que também trabalha lá, pensou em como fazer com que esses livros chegassem aos alunos mesmo nesse momento. E aí inventou lugares, né? Inventou esses espaços através das redes sociais e tem tido coisas muito boas para contar. Essa conversa foi muito legal também. Pode passar. Essa é a próxima, ainda não aconteceu. Essa vai ser especial do Dia dos Professores. Delma é uma professora muito querida de Caxias e também de Niterói. Ela é orientadora em Niterói, trabalha com formação de professores também, ela é orientadora de um espaço de Unidade Municipal de Educação Infantil, e a leitura literária ela é presente na vida da Delma inteira, assim, com os alunos, com as filhas, quando ela trabalha na formação de professores, é muito presente isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, como é que a leitura está presente na vida dela, profissional, mas na vida pessoal também. Essa vai ser a próxima. Essa daí foi outra conversa maravilhosa. Nem tem palavras para descrever Valéria. Valéria é um monte de coisa, né? Tradutora também, poeta. E nós conversamos sobre essa escrita. Ela tem um poema que se chama Meu Corpo em Poema, e aí a gente conversou sobre essa escrita em poema, sobre participação de Islã, mas sobre tradução também. Foi uma conversa bem bacana. Pode passar. Essa foi a última dessa semana, que conversamos com a Andréa Prestes sobre o livro dela, Lila em Moçambique, o livro infantil lindo, que foi lançado agora, no meio da pandemia, e já tem outros livros vindo por aí, então fiquem atentos ao que vem. Pode passar. Essa foi com Tatiana Barbosa. Ela é professora da EJA, coordenadora da EJA em Belford Roxo, e fez um trabalho fantástico junto com toda a equipe, né? E aí eu falo equipe, não é a equipe que trabalha com ela, não. A equipe é todo mundo mesmo, aluno, professor, de todas as escolas de EJA. Trabalhando com o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Toda a rede de Belford Roxo, todas as EJAs de Belford Roxo trabalharam esse livro, de diversas formas. E, ao final, teve um seminário chamado Vozes da EJA, onde os alunos apresentaram aquilo que construíram a partir da leitura do livro. É coisa de ver de joelhos, assim, de tão bonito que tem sido essa conversa. Aí a gente conversou sobre isso. Esse eu mandei 2 vezes o da Adriana. Tem mais coisa, porque na hora de mandar eu acabei passando, mas teve mais conversas. Mas pode voltar para a gente, não? Obrigada. E aí a ideia com essas conversas é promover o debate, falar sobre a leitura literária de várias maneiras, de vários pontos de vista, trazer gente para conversar, não só pessoas que gostam, que não gostam, que escrevam, mas também colegas, professores, alunos, né? A gente teve participação de alunos em alguns específicos, onde os professores chamavam os alunos para participar, isso foi muito bacana. E falar mais disso, de uma maneira que a gente perceba que esse direito não pode ser negado, mas também de demonstrar formas de trabalhar com isso. Existem algumas mentiras ou ideias erradas que a gente vai colocando a leitura literária dentro de caixinhas na escola, né? Nas turmas em geral. Como se... E aí eu falo assim, eu sou uma defensora do espaço da sala de leitura ou biblioteca escolar, com um profissional nesse espaço.
mas a literatura literária não pode estar só ali, ela tem que estar no corredor, no banheiro, na casa da gente, na mão do aluno, na compra de livros o aluno tem que poder dar o seu pitaco, de preferência junto. Existem formas de fazer isso. Só que muitas das vezes a gente engasga em dificuldades de não saber mesmo. Então, eu acho que essas conversas elas têm um pouco isso, de mostrar muitas coisas que estão sendo feitas de muitos lugares diferentes, e não ditar regras, mas dizer que há caminhos, e que esses caminhos não devem ser perseguidos sozinhos, percorridos sozinhos. A gente pode estar junto, até mesmo nessa pandemia, para percorrê-los. Então, por exemplo, as nossas conversas, a gente fala muito com pessoas que estão lançando livro pela primeira vez na vida, que não sabiam que eram escritoras até meses atrás, que foram incentivadas e que encontraram caminhos com editoras bacanas, né, que entendem que a leitura literária não tem que estar, né, em algum pedestal, que ela é nosso patrimônio, e construído e vivo, né, construído hoje, aqui, agora e vivo. E aí não é aquela coisa de dar oportunidade a ninguém, mas é de construir oportunidade juntos, né? Então, eu acho que essas conversas elas têm um pouco isso. Tenho um monte de vontade de fazer um monte de coisa no pós-pandemia. Ainda não organizei nada, não estruturei nada, mas já tenho pensado em botar algumas ideias no papel, porque acho que tem sido um movimento bacana para não ficar parado e que tem muito a ver com a minha prática do dia a dia. Não é algo que está deslocado do que eu faço normalmente, né? Estar nos lugares com alunos, com professores, com colegas, lendo literatura é comum para mim. E aí, como fazer disso misturar um pouco com isso que a gente tem feito aqui nesse momento de pandemia? Não sei ainda, mas tem algumas ideias que estão sendo organizadas e que vão ser aí para esse tempo depois. Por enquanto é isso. Toda terça-feira tem uma conversa. E aí eu já convido todo mundo para ver, isso é no Instagram. E tem muitas ideias e dicas de livros. Então, se você está pensando em montar um acervo para alunos ou alunas, ou para você, ou para filhos, enfim, e quiser algumas dicas, é só entrar lá e dar uma olhada, ler as sinopses, ler as resenhas e perguntas também. Às vezes a pessoa manda mensagem assim, você vende livros? Eu não vendo, mas eu sei quem vende. Então, também a gente indica a própria autora, a editora pequena, a livraria, o livreiro. Isso é muito importante, porque senão a gente fica naquela doideira de só comprar nas grandes, né? Que acabam destruindo as pequenas editoras, que é quem tem salvado essa produção, né, de uma maneira de qualidade, né, não tem se rendido aos best-sellers e tudo mais. Então, assim, tem muito livreiro trabalhando, mesmo na pandemia, tem muita livraria vendendo, mesmo na pandemia, né, pequena. E tem muita biblioteca, tem muito projeto, tem muita coisa também para os livros chegarem até nós, né? E a gente precisa conhecer. E acho que esse espaço é um pouco isso, mostrar que existe, que tem muita coisa bacana sendo feita e dialogar com essas ideias sobre isso. Então é isso, Noélia, por enquanto. Gente, é isso só por enquanto? Maravilhosa, meu Deus. Assim, você tem tanta coisa para conversar sobre o Entre Livros, mas eu vou começar provocando nessa questão. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar, mas eu vou começar porque eu estou assim. Isso a gente trabalha no campo, né, da decolonialidade, da contracolonialidade, da anticolonialidade. A gente luta por uma biblioteca decolonial, contracolonial e anticolonial. E é exatamente o que você está fazendo, né? É exatamente o que você propõe no Entre Livros. É uma outra biblioteca. Chega de menina bonita do laço de fita quando fala em questão racial. A gente estava conversando com a Heloísa de Souza no CEPL Convida, que é um dos nossos projetos também às quartas-feiras. Você conhece, né, Amanda? Às 13 horas. A Heloísa de Souza lançou, né, Perguntas de Ana. Também é muito provocativa, uma menina que é muito perguntadeira, igual uma Mafalda, né? Aquela que pergunta muito e tem curiosidade na matemática. E aí, a gente conversando sobre isso, gente, como a gente só parte, né,
de questões assim específicas. Não, vai falar dessa temática, é o livro tal, vai falar e disso não sai. A gente vê Monteiro Lobato ainda o tempo inteiro sendo veiculado, não como livro de literatura infantil, uma leitura completamente racista, né? E a gente não vê outras possibilidades. Não, mas não tem? Tem. E aí você prova que tem, né? Você prova, você mostra ali, né? Você mostra ali exatamente que é possível, é necessário, né? É urgente que a gente olhe para os novos, e às vezes nem tão novos assim. Né? Eu sempre pontuo isso, sempre coloco essa questão. A gente tem uma gama de autoras intelectuais e autores negros e negras que não são colocados nas universidades. Sempre vou bater nessa tecla, sabe? Que falam de sociologia, de antropologia, de filosofia, mas você só dá ênfase ao que o branco fala. Não, porque o que o branco falou vira paradigma, porque o que o branco falou vira epistemologia. E, na verdade, quem já falou muito lá atrás foi o negro, foi a negra. Né? Então, é apagado, é silenciado, e aí você dá... Quer dizer, Menina Bonita do Laço de Fita, você tem, vamos problematizar, é uma autora branca, né? O Coelho, para quem já não leu, né? O Coelho é um coelho branco que se apaixona na menina negra. Nossa, né? A exotização. Se a gente começar a caracterizar, a gente vai encontrar muito racismo nesse livro, sabe? E ninguém pontua, ninguém fala nada, não, mas é a única literatura que tem. Não. Então, pare com isso. Você quer colocar na escola? Ótimo, mas coloque outros livros também. Para contrapor, inclusive, né, essa leitura que é a Ana Maria Machado, né? Que é Ana Maria Machado. Ana Maria Machado faz. A segunda conversa que a gente fez lá no Entre Livros, que acabou que eu não botei aí por um erro meu, foi justamente sobre a Menina Bonita do Laço de Fita e o Menino Nito. Na verdade, essa conversa veio a partir de um trabalho de pesquisa da Niuane Pereira, que é uma pedagoga formada pela UFRJ, que no TCC dela ela fez um trabalho de análise desses dois estereótipos, da menina bonita do Laço de Fita e do menino Nito, da Sônia Rosa. E foi um trabalho lindo, eu tive a oportunidade de conhecer, eu tive na banca, eu fiquei muito feliz de participar daquele momento, e aí quis logo que isso foi inventado, eu falei, vamos falar sobre isso. E a gente conversou muito. Lembrando também, para vocês, se tiverem interesse, todas as conversas estão gravadas lá no Instagram. Então, quem gostou, né, viu uma, isso me interessou, vai lá que tá gravado. Faz o YouTube. Faz o YouTube. Ah, meu Deus, calma, uma coisa de cada vez. Você sabe que eu tenho que explicar isso no Instagram, não consigo. Eu quero ver no YouTube. Mas aí fala. Aí a gente... E assim, quando a gente conversou sobre isso, esse papo rolou muito, porque, primeiro, a Menina Bonita do Laço de Fita teve sua importância, sim. Eu lembro eu tenho uma afilhada que fala assim, era a única história que eu era representada, ela é uma moça negra, quando criança, de uma maneira bonita. Era a primeira vez. Só que foi a primeira vez para muitas crianças, e ficou só nessa vez. Gerações e gerações de primeira vez. Né? Minha afilhada tem 25 anos, 26 anos, olha quanto tempo. Aí, nesse diálogo, uma conversa falou assim, mas... e outros, eu falei, mas a Sônia Rosa está fazendo 25 anos de escritora. O menino Nito, ele está fazendo 25 anos. Então, há pelo menos 25 anos, tem outra história para ser contada. E muitos colegas, e aí não é... Bom, e muitas outras que sequer foram publicadas, né? Que foram escritas e não conseguiram publicação. Então, assim, essas histórias, elas existem, elas estão à disposição, elas às vezes estão dentro da escola, a gente é que não conhece. Então, tem toda uma ideia mesmo de pegar esse acervo, de fuxicar, de abrir as caixas, né? De botar para fora. Livro guardado só serve para guardar traça, não serve para absolutamente mais nada. Mas conhecer mesmo, né? Porque a gente só vai insistir nisso se a gente conhece. Se a gente desconhece esse acervo, a gente não tem como saber que ele é bom ou ruim, nada disso, e o que colocar no lugar, né? Eu tiro Menina Bonita do Laço de Fita e vou fazer o quê?
E também desmistificar essa coisa de que ler leitura com protagonismo negro é só em novembro, né? A gente lê esses livros todos os dias do ano. E aí, para ter livros para ler todos os dias do ano, a gente precisa conhecer esse acervo e ter esse acervo em quantidade e qualidade. E existe, é só a gente conhecer, procurar conhecer. E você vê que tem muita gente no campo das editoras artesanais mesmo, que eu chamo, né? Que está ali vendendo o seu livro. Adriana Ortega é uma maravilhosa, sabe? 7 anos eu digo que é o manifesto da educação de jovens e adultos. Vocês precisam ler, né? 7 anos, é um livreto pequenininho e é tão profundo, é tão, sabe, impactante. Você sabe disso, você participou do CPL Convida junto comigo, né? E a Adriana no lançamento do livro dela. Então, assim, é uma pessoa que está vendendo ali, você pega diretamente da mão da Adriana, né? Ou ela manda pelo correio, né? Eu quero dizer nesse sentido. Celeste Estrela, ontem foi dia 7 de outubro, né? Fizemos o CPL Convida com Celeste Estrela, maravilhosa, maravilhosa, uma multiartista. Ela é atriz, ela é poetisa, ela é compositora, ela é escritora, né? E Coroação Preta, um livro maravilhoso. E ela vende lá em Manguinhos. Você chega em Manguinhos, você compra na mão de Celeste, sabe? Toma um café com a Celeste. Então, é uma outra lógica, não é aquela lógica mercantil, né? Você vai na livraria, você nem conhece o autor, a autora, enfim. E fora que, muitas das vezes, isso eu falo de carteirinha porque eu vi, né? Na minha dissertação, fiquei quase 2 anos, hein? Depois eu fiquei mais um pouco, eu continuei lá, né? Numa escola de educação de jovens e adultos, né? E nessa escola, à noite, a biblioteca era fechada. Simplesmente você não tinha acesso, o público da educação de jovens e adultos não tinha acesso à biblioteca. E aí, quando eu questionei isso à bibliotecária, ela falou assim, não, de manhã eles até são mais civilizados, sabe? Mas de noite, Deus me livre. Quer dizer, e você está o direito à leitura, o direito ao acesso à biblioteca é negado. E aí você fala assim, porque é burro, a população brasileira é burra, a população brasileira não gosta de ler. Mas e aí? Estou gostando de ver, hein, Carlos, esse drink aí, hein? Adoro! Aí, a população não gosta de ler. Gente, leitura é hábito. É igual você falou do teu pai. Teu pai ficava quantos meses com o livro? Mas você via teu pai com o livro. Percebe? Tua mãe é uma leitora voraz, como você falou. Quer dizer, isso tudo é hábito, não tem jeito, não nasce do nada. Vem, adoro ler, criei esse hábito agora, do nada. Não existe isso, gente. Né? Leitura é hábito, velho. Eu vou implicar com você, Noélia. Eu digo que leitura não é hábito. Leitura é desejo, necessidade e vontade. Mas como é que você vai criar esse desejo se você não vê, não tem a representatividade? É isso que eu quero dizer. Exatamente. Não, entendeu? Você tem que ter representatividade, você tem que conhecer, porque a gente nunca... Você está expondo uma manga maravilhosa. Estou cheia de desejo dela, porque eu amo manga. Para ter esse desejo, um dia eu tive que experimentar e saber e salivar. A leitura é isso. E alguém te motivou. É motivação. Se não é hábito, é motivação. Porque aí... quando a gente, mas é só uma implicância, mas assim, essa palavra de que a leitura é hábito, ela é muito usada contra a própria leitura literária na EJA. Então nem vou gostar. Porque entende-se que um hábito ele é construído na tenra infância. Se você não constrói um hábito, se você não sabe escovar os dentes 3 vezes por dia, não sei o quê, se você não fizer isso quase que automaticamente, adulto você não fará mais. Um hábito é isso, é aquilo que você faz quase sem pensar. Você não quer fazer, mas você faz, você sabe que tem que fazer, você vai. Por isso que eu falo, a leitura literária ela não é isso. Ela é um desejo que precisa ser despertado. Entendi. Ela é uma necessidade que você precisa saber que tem. Porque se você pode estar sentindo muita sede. Se você nunca bebeu água, você não vai saber que aquilo é sede. Você tem aquela necessidade, mas você não sabe. E a vontade, que você só pode ter vontade daquilo que você conhece, daquilo que você experimentou. E aí a gente precisa fazer isso. E aí a gente é todo mundo, né? A gente professor, a gente educador, a gente alguém que trabalha na biblioteca, a gente o exemplo, a gente a mãe, né? A gente o pai, a gente qualquer um que possa servir de exemplo e também proporcionar isso, né? O livro precisa ser lido.
né? Livro fechado não serve para nada, isso aí é muito... E aí, por que eu digo que isso é muito utilizado contra essa leitura na EJA? Porque, em nome de um hábito que não foi construído, não há mais o que fazer. Então, não tem essa necessidade. Não, ele não aprendeu a ter o gosto, o hábito de ler quando criança, ele também não vai ter quando adulto. Agora as necessidades são outras, deixa para lá. E E quando, aí na você verdade, fala tudo. Essa ideia, E aí essa você ideia, fala, ideia de, fala, cara. essa ideia de hábito me parece muito uma forma até mesmo de apartar, de separar, né? Então, assim, quem tem acesso à leitura construiu um hábito. Quem não tem acesso, então ficou à margem e logo... Né? Eu geralmente encaro a questão da leitura mais como... Prefiro compreender como um processo, porque eu acho que acaba envolvendo todas essas questões, as motivações, né? Esse envolvimento. E acho que a questão da leitura é que eu tenho visto que tem mudado, né? Analisando hoje, tem mudado. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma apropriação. Minha formação inicial é em letras, português e literaturas, mas eu tenho minhas críticas, porque assim, a gente, dentro do curso de letras, a gente trabalhou com os clássicos, né? Com os clássicos, né? Como a academia entende o clássico, né? Mas eu vejo muitos autores que na academia, pelo menos na minha época, quando eu fiz letras, eram meio considerados como autores marginais, que trazem questões muito mais relevantes para pensar do que os próprios autores. Eu ficava muito incomodado, porque assim, dos períodos literários que mais me chamava a atenção era o período do naturalismo. Era um dos períodos que passava apagado, porque tinha o cortiço, tinha a casa de pensão, tinha a normalista, tinha o Ateneu, então tinha a questão né, da periferia, tinha a questão da prostituição, a questão da homossexualidade, enfim, vários problemas e que passavam despercebidos pela escola. E eu vejo muito, por exemplo, que assim, ainda no campo das infâncias, ainda há uma atenção para essa questão da leitura, né? Com o passar do tempo, ela meio que vai se perdendo, né? Geralmente né, logo no início do ensino fundamental, as professoras leem com os alunos, tudo mais. Quando isso começa para o fundamental, para a segunda fase do fundamental, e sobretudo para o ensino médio, esse laço muitas vezes ele acaba se perdendo. Ele é recuperado um pouco, e eu falo um pouco porque são casos na minha visão e na minha investigação, são casos específicos, são professores específicos, vai acontecer na EJA quando o professor, a professora, é um professor dedicado e comprometido. Não é aquele professor simplesmente que é lotado lá na EJA para poder cumprir horário. Vai ter esse detalhe. Eu achei interessante porque eu estava sem saber se eu ia conseguir entrar hoje, né, para essa conversa, mas estava lendo Roland Barthes Aula. E ele fala sobre literatura. E aí tem quando a Amanda falava, tem uma fase, ele diz assim, a literatura assume muitos saberes. A literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles. Ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por um lado, ele permite designar saberes possíveis, insuspeitos e realizados. E aí ele segue. Mas é como a literatura ela traz essa possibilidade de você estabelecer diálogos e aí eu acabo pegando muito com Paulo Freire, de você discutir a leitura do mundo. Né? E certa vez, num círculo de literatura, eu fiz uma colocação e uma doutora chegou para mim e falou assim: não coloque palavras na boca do autor que o autor não disse. Falei, mas eu não estou colocando palavras na boca do autor. Eu estou simplesmente analisando a obra a partir na minha ótica, na minha realidade. Eu não estou dizendo, né? Só que um detalhe, ela era formalista e os formalistas não permitem esse tipo de análise, né? De você fazer essa análise mais sociológica, mais reflexiva, enfim. Né? Bom, foi o que eu acabei me sentindo instigado. Não sei se interrompi um pouco a fala de vocês. Jamais.
Jamais, é isso, né? Eu acho que a gente precisa, quando eu falo dessa questão, né, do hábito, eu falo muito dessa questão da provocação, né, de você provocar, o hábito nesse sentido, né, claro. E aí eu me lembro sempre disso, de um professor-aluno, aluno-professor, né, que eu chamo, da alfabetização, ele tem 62 anos, eu já falei sobre isso aqui. E ele fala, né? Meu sonho, eu nunca li um livro de fora a fora, Noélia. Meu sonho é pegar um livro. E ele falando, tem esse áudio no Zap, e eu dentro do ônibus eu chorava, né? Porque é ler ele todinho. Eu vou, te digo uma coisa, eu vou conseguir. Então, assim, ele simplesmente nunca leu um livro, ele está com 62 anos, então joga por terra tudo isso, sabe, que vem da infância, ou é construído, né, a partir da infância, da mais tenra idade. Será? Né? Porque ele tem 62 anos e tem essa vontade, é o que você falou, né, Amanda? Tem esse desejo, tem essa gana de ler o livro. Né? Então, assim, eu acho que existe toda uma possibilidade de você despertar no outro, na outra, esse sentido, né? De criar essa, não é uma necessidade, eu acho, mas é uma vontade, né? Um prazer na leitura. Eu acho que é o prazer mesmo, né? Porque não adianta, a gente nessa questão, né? Entra na universidade, a gente se depara com um monte de leitura. Caraca, como é que eu vou dar conta? Meu Deus, e agora? Né? Então, você precisa criar, nesse sentido, esse hábito de leitura, mas nem sempre é com prazer. Porra, não aguento mais ler texto específico daquilo que eu tô doida para ler um Lima Barreto, entendeu? Um Solano Trindade, como você falou, que a Betânia traduziu. Gente, a Betânia traduziu Solano Trindade! Ela é o máximo. Um beijo, Betânia, vai ser demais. Então, é isso, sabe? É você ter assim, meu Deus, peraí, né? Eu já não tinha isso. Aí agora vem a universidade, um top de leitura. E aí eu acho que não sei se foi o Carlos ou você que falou, Amanda, dessa questão do. Não, foi o Carlos, de estar junto ali, lendo junto, o que é muito, muito ruim. Muitas das vezes você lê sozinho e não ter com quem compartilhar. Eu fico lendo as coisas aqui e fico, caraca, que maneiro, cara! Esse aqui é o. Cadê? Cara, eu fico lendo e fico assim, gente, agora eu tô lendo esse, gente, ó, do Exército Zapatista, mais um, querido. E eu tô assim, gente, eu preciso conversar com alguém sobre isso, que é tudo que acontece dentro da academia, que é tudo que acontece dos pseudo-intelectuais, entendeu? Cara, a galera dos movimentos sociais, enfim, é uma outra história. Mas, assim, é o prazer que a gente tem, né, de compartilhar com o outro, né? E eu acho que você ler junto, você estar junto ali naquele momento, na sala de leitura ou fora da sala, como você falou, pode ter livro espalhado pela escola toda ou pelo teu espaço não formal de educação, né? Todo. Isso é muito importante, porque aí não gera aquela história lá da escola que eu estava, né, fazendo a minha dissertação na etnografia, e uma biblioteca fechada. Né? E depois você fala que o aluno não tem vontade, porque você fala que o aluno, que a população brasileira, gente, por favor, né? Eu acho que menos, né? Só rapidinho, Amanda, a Mariana, ela fala assim, eu acho esse vídeo bem, ela bota um link aqui de um vídeo, né, sobre livros, a vida dos livros que se despertam através da leitura, né? Os fantásticos livros voadores. Eu não sei lindo. Eu não. Tem 15 minutos o vídeo, para quem quiser. Está lá na minha página também, se quem quiser. Que bacana. Que bacana. Então é isso, sabe? A gente pensa nesse sentido, sabe? Como é que a gente trabalha, Jaque, Mariana, a Gisele, a Ana Paula, que estão aí, né? Se manifestem também para a gente poder, sabe? A Jaque trabalhou comigo, né? Agora eu falo trabalhou, né? Sair, mas ela sabe do que eu estou falando, né? Como é que você vai fazer com que haja o prazer se aquela leitura não diz nada, igual o Carlos falou, para a tua vida? Porra nenhuma. Cara, não estou entendendo nada, estou lendo isso aqui, não está fazendo nenhum sentido, ainda tem esse detalhe. Né? Então, se você pega autores e autoras que conversam com você de uma forma, você vai ficar mega, ultra, hiper empolgado. E aí você vai querer compartilhar dessa leitura, e aí você vai querer compartilhar
desses escritos, né? E da tua empolgação também. O que você achou, né? Isso é muito sério. Olha, eu penso que assim, um dos fatores importantes para a leitura é a questão da curiosidade, é você conseguir despertar a curiosidade. Tanto que, assim, muitas vezes você acaba instigando a outra pessoa, ou motivando, estimulando, melhor dizendo, a outra pessoa a ler, a partir dos seus relatos, a partir da tua interrogação. Então, assim, é você instigar a pessoa a ficar curioso em relação ao que a leitura diz, o que o autor, né, através de suas palavras, né, está dizendo, né, como ele toca, como ele se envolve. Então, acho que isso acaba sendo muito importante e necessário. E muitas vezes isso não acontece. E aí é onde eu acho que, por exemplo, está comparando a educação infantil, por exemplo, com o ensino médio. Eu falo mais do ensino médio porque é o público com o qual eu trabalho. E aí onde está o diferencial e por que a leitura ela acaba sendo mais provocativa, instigadora com as infâncias, né? Lá no começo do ensino fundamental, porque a professora ela envolve, ela cria todo um cenário, um mistério para ler, e meio que pelo menos na minha experiência no ensino médio, eu vejo, por exemplo, se você vai criar, você começa a criar aquele cenário que era... O jovem já começa a dizer, tá achando que eu sou criança, então você tem que buscar outros mecanismos, pensar, por exemplo, releituras, a literatura, aliás, a reprodução, por exemplo, ou a discussão de uma obra literária a partir de vídeos, da criação de vídeos, da criação de esquetes, né, da reprodução em desenhos, em pinturas. Então, assim, é você utilizar outras manifestações artísticas para poder fazer uma releitura daquilo que a literatura está lhe dizendo, né? Então, assim, acaba gerando um movimento criativo muito intenso. E que, se você não faz, raramente você vai conseguir despertar essa curiosidade ou como, utilizando a linguagem digital, dar umas cutucadas mesmo. Cutucar literalmente. Cada grupo também vai agir de uma determinada forma, né? Porque eu acredito muito nisso, que as turmas, né, os grupos que você vai criar, eles vão agir de determinada forma em relação àquele estímulo, aquilo que você vai estar propondo. Então, às vezes, um determinado livro, uma determinada atividade que você pensa a partir daquele livro, pode desencadear um monte de coisas bacanas num momento para um determinado grupo e em outros nem tanto. Mas isso não significa que aqueles gostam mais ou menos, é porque é tudo muito amplo, muito diverso. Trazer essa diversidade também ajuda a gente a pensar que não é esse livro para EJA, aquele livro para tal turma, esse livro para o primeiro ano, esse para o segundo ano. A literatura ela é mais do que isso, né? Ela vai rompendo esses espaços. E trazer muitos, né? Ter muitas referências para que a gente possa escolher, para que os alunos possam escolher. A gente fez na escola que eu trabalhei com EJA no Rio de Janeiro, uma campanha de empréstimo desburocratizado. Nós tínhamos algumas questões relacionadas ao acervo. Uma delas é que aquela escola não tinha EJA, ela passou a ter EJA num determinado ano, então a gente tinha um acervo muito mais voltado para o público infantil do que para jovens e adultos. E a gente não tinha um profissional que ficasse na escola à noite responsável pela sala de leitura. Então, tinha toda uma burocracia em relação ao empréstimo que a gente foi resolvendo ao longo do tempo. Mas não dava para esperar. De imediato, o que a gente fez? Uma campanha de doação de livros literários, não podiam ser livros didáticos, nem livros informativos, livro literário, para que a gente fizesse um projeto de empréstimo desburocratizado. Então, a gente conseguiu arrecadar 200 livros em ótimo estado, alguns livros, inclusive, novos, doados por autores. E a gente fez caixas, e essas caixas eram espalhadas na escola. Nos corredores, no refeitório, na entrada, no banheiro, né? Na entrada do banheiro. Eles podiam levar o que quisessem, não tinha que anotar nada em lugar nenhum, trazer quando quisessem ou entregar na mão de um outro colega que tivesse a fim de ler. E aí tem uma história
não é engraçada, mas é interessante, é que essa escola, ela pegou fogo, a biblioteca pegou fogo. E o único acervo que foi salvo foi esse que estavam com os alunos. Os 200 livros voltaram, todos. Porque tinha muito medo de livro não voltar, né? Você vai emprestar um livro que não vai voltar, não vai anotar em lugar nenhum, como é que você vai saber quem trouxe, quem não trouxe? A bibliotecária falava isso, tá? Eles pegam aqui, ó, não devolvem, entendeu? Rouba livro. Eu falei, gente, eu conto, vocês roubam. Primeiro que livro não se rouba, né? Se vai roubar um livro, vai ler o livro, tá bom. Alguém está lendo, está sendo usado. E desses 200 que nós tínhamos, voltou 201. A gente ainda teve um livro a mais, que algum aluno resolveu doar de volta. E durante muito tempo, aqueles foram os únicos livros que a gente teve recuperado, porque eu não sei quem já teve experiência com fogo, mas o que o fogo não estraga, a água estraga depois. Então, o fogo foi numa sala ao lado da biblioteca, e o rescaldo, né, aquela água do rescaldo, acabou com tudo. Então, esses livros foi o nosso acervo durante muito tempo. E um livro que todo mundo dizia que não ia voltar, que a gente estava doido de emprestar dessa maneira, que ia sumir, que eles iam vender na comunidade. E não foi isso. E a gente tem alguns relatos muito bonitos desses livros, né, rodando. Eu, nessa época, era professora orientadora à noite com a EJA e trabalhava de tarde nessa mesma escola com crianças. E, às vezes, o livro que o responsável levava à noite vinha com a criança, porque o livro circulava na família. Enfim, muitas coisas interessantes de uma proposta que foi simples de fazer. E que foi feita por um não. A gente tinha um não. A sala de leitura não estava aberta à noite para esses alunos da maneira que a gente achava que tinha que ser. Então, assim, tem caminhos, né? Cada grupo vai encontrar um caminho, mas tem caminhos. E saber que eles existem, às vezes, faz florescer algumas ideias. Por isso que eu acho que é importante também dividir isso, né? Eu acho, gente, eu estou aqui, assim, fascinada, né? Boa tarde, pessoal. Duas coisas aí que eu percebo nas falas, que é a questão do poder da literatura enquanto uma força contra-colonizadora, né? Isso é muito bacana. E a gente que trabalha em escola, né, tanto com criança quanto com adulto, a gente sabe que isso acontece muito raramente, né? E que a questão dos discursos que giram em torno dessa burocratização é muito complicada. Aí eu lembro de uma história de uma criança, porque as crianças, elas são seduzidas, né? Elas são seduzidas. E para você seduzir, você também tem que estar seduzido. Isso é uma questão, né? A história do Barthes, né? Que o sabor, né? A questão do saber tem a ver com o sabor também. E aí eu lembro de uma criança que pegou um livro emprestado na escola, porque ficou fascinada com o livro. E eu lembro, era o Pedro Malas Artes, o livro. E aí morava, né, numa comunidade periférica, tal, uma situação complicada. E ela levou o livro toda alegre. Choveu. O dia que choveu, que ela levou o livro para casa e tal, e quando voltou, o livro caiu na enxurrada. A mochila estava furada, o livro caiu na enxurrada e tal. E a menina, era o único livro que ela tinha lido e estava fascinada e andava com o livro todos os dias. Quando chegou na escola, a bibliotecária foi cobrar os livros de quem estava devendo. E ela apresentou esse livro dessa forma, porque a bibliotecária falou tanto na cabeça dela que ela entregou esses livros e as folhas estavam grudadas, né? Ela tinha colocado o livro para secar e as folhas estavam grudadas. E essa bibliotecária, assim, aprontou um escândalo e expôs essa criança de uma maneira tão, assim, complicada. E eu vi no finalzinho, assim, lógico que, né, depois a gente interviu e tudo, mas o estrago já estava feito. E não só ela, quanto 80% daquela turma não pegaram o livro mais. E aí existia um programa chamado Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né? Resguardar das críticas, né? Tinha uma caixa de livro por turma e que a proposta era desses livros circularem. Os livros ficavam trancados em um armário na biblioteca. E se a professora quisesse trabalhar esse livro, ela teria que assinar, tipo, quase em cartório,
um compromisso quase cartorial de que os livros não iam ser rasgados, que os livros não iam sumir, e que se sumisse um livro daqueles 30 daquela caixa, que ela teria que devolver. Então, essa burocratização é um problema nas instituições escolares, uma vez que quando o aluno, né, alunos estão seduzidos, né, seduzidos aí por esse processo, que é muito bacana, esse processo de sedução pela leitura, né, na instituição escolar, que eles chegam à biblioteca com aquele gás todo, né, e tal, não, esse não pode porque é aqui da escola, porque esse aqui vai estragar, esse vai sujar, esse não pode, e eu falo também das crianças muito pequenas, que os livros também ficam guardados, que elas, aqueles livros, né, de banho, aqueles outros livros que a criança tem que manusear, e aqueles livros que as crianças adoram, que tem uma estrutura diferente. Então, o sonho das bibliotecas, de alguns, não estou, né, generalizando, eu digo as que eu conheci até hoje, né, sem querer fazer um julgamento de valor e já fazendo, é que o sonho delas era ter um livro único, assim, eu acho. Que plastificado, que a criança não manipulasse, né? Não, mas o castelo, da última vez que você abriu esse livro, a porta do castelo deu um rasguinho aqui. Então, é mais do que bibliotecária, é fiscalizadora. Então, eu vejo isso um problema nas instituições escolares, porque uma vez que a criança está seduzida, essa coisa pode, né, esse processo sofre um retrocesso. E aí é um processo também que vai crescendo, já não. O Carlos falou aí do ensino médio, né? A gente sabe também que muitas vezes, né, essa sedução não acontecendo, né, no cotidiano, ela vai sofrendo, né, um processo de esfriamento e chega no ensino médio também, fica complicado. E só para fechar, eu me lembro um dia eu lendo 100 anos de solidão no ônibus e eu li a última página dentro do ônibus e comecei a chorar, assim. Desesperadamente, já estava no meu ponto, eu dei o sinal e desci, o cara foi atrás de mim e disse, moça, você está passando mal? E eu apontava para ele a capa do livro. Aí ele dizia assim, mas que livro é esse que está te fazendo chorar? Assim, aí eu acalmei, disse para ele, olha, esse livro é um livro bacana, tal, 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 aconteceu isso e isso. Daí ele disse, não, eu gostaria tanto de ler. Aí eu dei para ele o livro, eu não sei se ele leu o livro ou se ele passou para alguém, mas eu vi no olho dele o interesse, né, de ler. Não, mas o que está acontecendo, né? Quer dizer, por exemplo, lendo um livro do Enfio também no ônibus, dando aquela gargalhada e o trocador perguntando assim, mas que livro é esse? Deixa eu ver, né? Essa coisa de se seduzir e ser seduzido é bacana. E a escola muitas vezes não se atenta para isso, a escola enquanto instituição, porque é preciso catalogar, é preciso devolver. Se você não me devolver esses 30 livros ao final do ano, você vai ter que pagar, né? Ou fiscalize, e aí é um efeito dominó. Aí a gestão fiscaliza, a bibliotecária fiscaliza, e aí as outras crianças fiscalizam. Então, isso é um processo muito doloroso às vezes, e aí é mudança de cultura, mudança de mentalidade, que é o que a Amanda está fazendo aí, né, Amanda? Muito bacana seu trabalho, assim, parabéns, eu acho que vai de encontro a essa angústia da gente que trabalha em escolas, né, e em secretaria de educação também, que é essa questão de como lidar com o acervo sem essa vigilância burocrática que acontece, né? Então, isso é muito bacana. Parabéns, legal. Eu que agradeço. A gente tem dentro da escola essa burocratização e a ideia que é claro que assim, isso não vem de agora, isso tem a ver com a própria constituição da nossa sociedade, de como que o livro é um objeto, né, endeusado de uma certa forma, colocado para uma elite. Mas a escola ela tem a possibilidade de quebrar isso, e muitas das vezes repete o que não precisa ser feito. O que a colega falou é algo assim, tão absurdo, mas que a gente sabe que é verdade. Eu costumo falar muito esses livros que a colega falou do Penaique.
As caixas, eu trabalhei no PENAIC em Duque de Caxias, as caixas de livros, elas vinham especificamente para o uso dos alunos. Estava escrito no documento que a gente, como coordenador, assinava. Então, assim, em nenhum momento aqueles livros iam ser cobrados dessa maneira por ninguém, porque quando se comprou, se empenhou verba pública para a compra de livros, para que fosse usado pelos alunos, sabia-se que poderia ter perdas. Livro usado, né? Livro que se manuseia pode ser perdido, né? Perdido, acontecer qualquer tipo de problema com ele, ser rasgado, isso acontece. Não eram livros do acervo da escola, no sentido de ser catalogado para a biblioteca, não era isso. Era para a utilização e manuseio dos alunos nas salas de aulas e com as suas famílias, em casa. Então, não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. Só que eu costumo dizer, quantas vezes eu não vi diretoras sentadas na caixa do PENAIC? Claro que elas não estavam sentadas, literalmente, mas muitas estavam trancadas dentro de armários. E é isso, assim, proibidos alunos, verba pública, tão raramente usado corretamente, com livros de qualidade excepcional. Não eram livros como a gente vê, às vezes, em programas que chegam às escolas com uma capa mais fininha, com a letra menorzinha, com a qualidade. Não é isso. Eram os mesmos livros que se compravam na livraria, eram aqueles livros que estavam ali. Portanto, um acervo caríssimo, porque a gente sabe que livro é muito caro no Brasil, para que essas crianças que não tinham acesso ou pouco acesso pudessem ter esse acesso. E esses livros, muitas caixas ainda, 5 anos depois, 7 anos depois, ainda estão trancadas. Tem colega que eu converso que nunca nem viu essa caixa, que trabalhava com ciclo, com turmas de alfabetização, fizeram o curso do PENAIC, quer dizer, as turmas tinham direito por cumprir as exigências e nunca nem viram essas caixas com esses livros. E aí a gente também tem mais essa tarefa, né? Que eu digo assim, quem escolheu essa profissão, se entendeu nela, sabe que é luta e briga todo dia, porque é isso mesmo, né? Mais essa tarefa de não permitir que esse crime aconteça. Porque o crime não está na criança que tomou chuva e perdeu o livro. O crime, primeiro, é que essa criança tenha sido exposta dessa maneira à chuva, porque essa situação social é que é criminosa, né? Mas não é nesse livro que sofreu uma avaria e que ele é um objeto importantíssimo, mas é só um objeto, né? A criança é que é um ser humano que precisava ser protegido e tal. Agora, o que foi feito com ela, a exposição que ela foi colocada depois, é que é um crime. Livro se compra outro, gostou, leu tanto que estragou, é possível remontar esse acervo. Agora, uma criança que nunca teve despertado o seu desejo pela leitura pode ser despertada mais tarde, mas aquela infância nunca vai ter sido despertado o desejo da leitura. Ela vai se encontrar com esse desejo, pode se encontrar em outro momento da vida, mas essa infância não foi por conta desse crime que foi feito com ela. E a gente dá importância para as coisas erradas, né? Cuidar do livro, ele é um aprendizado que a gente só tem a partir do momento que tem o livro nas mãos. Né? Ninguém sabe cuidar de um livro se nunca pegou um livro. Né? Pegar o livro, virar as páginas de uma certa maneira e não de outra, é um aprendizado que a gente faz. Se você for adiando isso cada vez mais para uma idade que ela vai ter maturidade, ou que você nunca fique com esses livros nas mãos, como é que vai conseguir saber que se eu fizer assim, rasga, se eu fizer de outro jeito, amassa, que não deve ficar isso, porque o outro vai ler e vai estar amassado, rasgado. Enfim, tem muita coisa para fazer, gente. É muita. Noélia. Fala, Jaque. Estão ouvindo? Estão. Então, eu estou ouvindo a conversa... Eu li um artigo recentemente sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E as autoras, elas fizeram uma pesquisa e tal, e elas comentam nesse artigo que não é um hábito da maior parte da população no Brasil a leitura, né? E que o tipo de leitura que atravessa a vida da maior parte da população é na fase escolar. Então, qual é o tipo de livro que essas pessoas têm contato? Bem dizer, a maior parte da vida, o livro didático.
E se a gente for ver o perfil do livro didático hoje na escola, é bastante problemático, né? A gente, principalmente, aí eu falo do livro de história, né? Que a gente tem problematizado muito o uso de imagens nos livros de história, e aí a gente já começa a expandir, né? Toda essa problemática, como as pessoas lidam e transferem, né, essa leitura para a vida, na prática social, na relação com as pessoas, né? E aí a gente tem a questão das imagens que são ocultadas, que não aparecem, e aí eu até falo, né, do trabalho que a gente fez com a turma de alfabetização, de resgatar personagens negros, de gravar os vídeos, né, sobre personagens negros e a trajetória desses personagens que a gente vê que foram ocultadas durante tanto tempo, né? Inclusive, o último que a gente fez, tiveram várias, né? O Rafael fez, a Amanda fez também um vídeo para a turma de alfabetização, eu fiz, a Randra fez um lindo, né? Então, a gente vem resgatando isso, porque é muito sério, eu considero isso muito sério, né? Você vê, eu, quando gravei o vídeo do Luiz Gama, quem me ajudou foi minha filha. Minha filha é da área da biologia. E aí eu tinha momentos que eu falei assim, não, vou refazer essa parte, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas você percebeu aquilo que eu falei? Qual foi o ano mesmo? Aí ela, não sei, eu não conheço esse personagem, nunca ouvi falar nele. Então, vocês entendem a dimensão da gravidade, né? Das pessoas não conhecerem um personagem que teve uma atuação tão intensa durante o período da escravidão, durante o processo de abolição, né? E que o que está presente nos livros didáticos é a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, e isso é reproduzido, e é isso que fica, sabe, no imaginário popular. E aí a gente vê quais são as atitudes, né? Quem é que tomou, quais foram as pessoas que tomaram as grandes decisões? Foram as pessoas brancas da elite, foi a elite branca. Então, quando tem esse tipo de trabalho que você, Amanda, faz e que outras pessoas tomam essa iniciativa, que a gente sabe que existe uma literatura para crianças com personagens negros, e essas literaturas, essas obras não chegam nas grandes livrarias, né? E que, como você falou, que são as livrarias menores, né? Que resgatam essa literatura e que, de uma certa forma, acabam sendo engolidas, porque a gente está num sistema capitalista que é um monstro que foi criado, né? E a gente sabe que eu assisti uma live de um curso que eu fiz sobre naquela pela Universidade Emancipa, e teve um palestrante que ele falou, gente, o sistema capitalista foi uma coisa que não deu certo. Não deu certo, se a gente for ver, né? Porque só gerou desigualdade, pobreza, sabe, preconceito, destruição dos recursos naturais, né? E é uma coisa que é um sistema, sabe, que motiva as pessoas a consumirem o tempo todo, mesmo sem ter dinheiro, sabe, abrindo mão das coisas mais básicas para a sobrevivência, sabe, às vezes para comprar um celular ou para comprar um objeto que não tem nem tanta necessidade, né? Enfim. Mas a questão vocês entendem, quando a gente começa de um ponto e vai enveredando, só para a gente ter ideia da dimensão que isso tem, né? Do perigo que isso tem. Então, eu acho assim, muito importante esse movimento. Não é só de uma área da literatura, mas da história, da biologia, da sociologia, da geografia, né? Isso tem que ser interdisciplinar, né? Todos os profissionais de todas as áreas têm que se mobilizarem para fazer esse resgate, sabe? Para que o
público escolar, principalmente, façam uma nova leitura, uma outra leitura do que é posto. Porque, sabe, eu como profissional da área de história, eu vejo isso como uma coisa muito séria, sabe? A gente saber que existem personagens que tiveram atuações importantes, que são subalternizados, sabe, que são negligenciados, entendeu? Sabe, você ouve um depoimento da Conceição Evaristo, né? E a obra dela ficou 20 anos dentro de uma gaveta para ser reconhecida, sabe? E aí ela fala, eu não quero ser vista como uma exceção, porque senão eu vou estar reforçando o discurso da meritocracia, sabe? Eu me esforcei e cheguei lá. Então, são coisas assim que a gente tem que estar atento, né? Eu acho muito, muito sério, sabe? E essa questão que eu acho também muito séria do aluno levar o livro e ter uma preocupação por parte da escola se o aluno vai roubar o livro, se o aluno vai destruir o livro, com que tipo de pessoa a escola está lidando, né? A gente faz essa pergunta, qual é a imagem de aluno que a escola está passando? Porque não é o aluno que está passando essa imagem, é a escola, é a instituição que está passando essa imagem. Olha, a gente está emprestando o livro, mas será que vai ser roubado? O que é isso, gente? Né? Você está lidando com alunos que têm o direito de ter acesso à leitura, né? Acidentes da natureza acontecem. A chuva, você pode estar voltando para a escola e não está com guarda-chuva e cai um temporal, sabe? E você perder todo o teu material. E aí? Né? Você vai ser culpabilizado por isso, vai ser penalizado por isso. E detalhe, né? Você está lidando com uma criança, né? Eu acho muito importante, né? Eu vejo muito mais pelo lado de você conscientizar a criança de que ela vive num coletivo e que o livro que ela levou para casa, o colega também pode levar para casa, né? Então, acidentes podem acontecer, mas se ela não tiver cuidado com aquele livro, ela priva o colega de ter acesso àquela leitura que ela está tendo e que ela certamente está desfrutando, né? Então, dar consciência para a criança ou para o jovem de que ele tem que pensar coletivamente, né? De que ele tem que compartilhar, e para que as coisas sejam compartilhadas, elas têm que ser cuidadas. Então, eu vejo mais por aí, né? E não essa coisa de o aluno ter acesso ao livro, mas ele ter acesso com aquele peso, né? Com aquele peso de que ele não pode roubar, que ele não pode estragar, senão ele vai ser penalizado. Então, é uma contra-educação, né? Eu acho que é um caminho totalmente destrutivo. Eu vejo muito destrutivo isso, sabe? Muito, porque eu vivi numa época em que era assim, né? Se você perder a borracha, você, além de ficar sem a borracha, você ainda vai apanhar quando chegar em casa, sabe? Então era assim, né? Era nessa base, entendeu? Sabe? A borracha apanhar tem que de chegar cinto, até o meu final amor. Não era apanhar de mãozinha, não. Era de cinto, linda. Cinto e colher de pau. Olha, eu vou confessar para vocês que eu apanhei muito de cinto, porque eu era uma peste, eu era rebelde, eu fazia tudo. Agora, eu fazia tudo que meus pais iam fazer. O que eu acho legal é que a Jaque falou da experiência dela, né? Como a Amanda está falando, a Jaque também falou da experiência dela, rapidinho, o Carlos. E aí, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse vídeo que ela fala de Luiz Gama. Então, assim, uma surpresa aqui, não. Maravilhosa. Mariana fala assim, queria demais conversar sobre isso. Que bom, né? Como escolher um livro que faça realmente sentido para adultos que ainda não sabem ler nem escrever e que têm, né, outras questões na vida. Já vamos falar sobre isso aí. Tem 7 anos, tem a Celeste Estrela também
né, com coroação preta, que a gente pode também indicar. Mas vamos ver a Jaque, gente? Rapidinho, Carlos. Ai, meu Deus. Eu não estou ouvindo o som. Ah, Eu também não. vocês não estão ouvindo, não? Peraí. Não. Ah, não acredito. Peraí, tem uma tecla aqui que eu sei que... Não é nesse negocinho aí do alto-falante? Eu acho que é aqui, peraí. Deixa eu lembrar, gente. Ah, não acredito! Compartilhar som. Pronto. Agora vai. Mas aí, acho que tem que Deixa eu voltar, voltar. né? Eu nasci Tô em ouvindo. 1830, em Salvador, em pleno regime escravista. Minha mãe, Luísa Maim, negra africana liberta, quitandeira, de origem nagô. Os nagôs eram os iorubás, maior grupo da Nigéria. Meu pai, um fidalgo português, me vendeu em 1840, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Fui levado para o Rio de Janeiro. Lá, no mercado de escravos, perto da Candelária, fui rejeitado, porque nessa época os escravos de procedência baiana eram temidos, devido às várias insurreições movidas por negros africanos e afrodescendentes na Bahia, contestando o regime escravista, a ordem vigente. Do Rio de Janeiro, fui levado para o mercado de escravos de São Paulo. Lá, finalmente, fui vendido para um alfeires paulista, como refúgio. Refúgio, nessa época, era uma espécie de sobra, o que tinha ficado para o final. Na casa dos Cardosos, eu passava, costurava, engomava, fazia vários serviços domésticos, mas não fiquei só nas prendas domésticas. Procurei me alfabetizar. Fui um autodidata. Com 17 anos de idade, me alfabetizei. Em 1848, fugi do cativeiro, conquistei minha liberdade. A partir daí, desempenhei várias funções. Primeiro, fui praça da Força Pública de São Paulo, durante 14 anos. Depois, fui amanuense. Amanuense eram os copistas, os escrivãos. Trabalhei para várias autoridades do meio jurídico, mas a minha principal função foi como advogado provisionado, rábula. Os advogados provisionados eram os que não tinham a titulação acadêmica, uma formação acadêmica. E nessa época existia um recurso que eram as provisões. As provisões eram documentos emitidos pelas autoridades jurídicas para concederem autorização a pessoas defenderem outras pessoas em juízo. E foi dessa forma, através desse recurso, que eu defendi a causa de liberdade de aproximadamente 500 escravos. Eu não utilizei somente o recurso jurídico para contestar o regime escravista. Eu utilizei a literatura, utilizei a imprensa. Publiquei em 1859 uma obra satírica, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Getulino era o pseudônimo que eu utilizava para publicar as minhas obras. Também foi na imprensa que contestei a ordem vigente. Fundei um jornal, Diabo Coxo, junto com um cartunista da época, Ângelo Agostini. Foi dessa forma que contestei todo um regime pautado na injustiça, na crueldade. Nunca neguei a minha origem. Ex-escravo, negro, meu nome é Luiz Gama. Luiz Gama
como vocês viram, foi um ex-escravo negro que atuou na defesa pela liberdade de vários escravos. Em 1915, depois de 133 anos de Luiz Gama ter morrido, a OAB concedeu o título de advogado a Luiz Gama. Em 1918, 2 leis foram aprovadas e sancionadas pelo governo federal. A primeira é que concedia o título de patrono da advocacia do Brasil a Luiz Gama. E a segunda lei incluía o nome de Luiz Gama no livro dos Heróis da Pátria. Luiz Gama atuou durante praticamente toda a sua vida em defesa da liberdade dos escravos. Foi um atuante assíduo num regime muito injusto e muito cruel. A assinatura da Lei Áurea foi apenas um documento, mas todo o processo abolicionista ele já estava acontecendo há muito tempo, bem antes do 13 de maio de 1888. E Luiz Gama foi um desses agentes nesse processo. Por isso que é tão importante a gente recuperar essas trajetórias, para, de fato, conhecer como foi a atuação de muitos africanos e afrodescendentes durante todo o período escravista. Espera aí, gente, deixa eu tirar aqui. Que a Luanda fica vendo Fazenda, Jojo Todinho maravilhosa. A gente ama Jojo Todinho, linda. Te amo. Aí ela fica, mãe, olha o que a Jojo falou. Aí daqui a pouco eu ia passar já. Aqui, deixa eu falar, gente. Esse vídeo, eu me emociono toda vez que eu vejo. Porque, assim, a Jaque, ela não só... Eu sei do que se passou antes, entendeu? Eu sei o que foi ela construir esse vídeo. Eu sei o que foi ela atuar. Gente, ela atua, né? E se vocês perceberem, na primeira vez eu fiquei tão impactada que eu fiquei assim, eu falei, gente... Já que você está sentada, né? E ela fala, ela incorporou Luiz Gama, né? Então isso me remeteu muito à questão, né, da religião de matriz africana, né? O incorporar ali, né? Ela falar, ela é ele ali, né? E isso me deixou muito assim, eu fiquei muito emocionada e o quanto que essa mulher fez para construir esse vídeo, né? O quanto que ela mobilizou não só a filha, né, mas ela própria, né? Ela se testou, né, ela ultrapassou todos os limites assim ali naquele vídeo. Eu sei de carteirinha, sabe? Então assim, e por quê? Para mostrar que existe outra possibilidade, para mostrar que Luiz Gama está ali, né? Que Luiz Gama existiu, Maria Firmina dos Reis existiu. Cadê Úrsula, gente? Sabe? Por que não é colocado Úrsula? Né? Por que Úrsula é tão apagado o tempo todo? Então, assim, essa questão... Fala, Jaque. Não, é interessante que quando o biógrafo descobriu, né, o livro Úrsula, ele é assinado como uma maranhense. A Maria Firmina dos Reis não assinou o nome dela, porque na época não podia, porque ela era negra. Então, ela não podia assinar a produção de um livro, porque isso cabia à elite branca. Quem era letrado, né? Quem tinha acesso à educação? Né? Os negros não tinham. Então... Quem era ela, né? Ousar falar e é um livro que fala da questão da negritude, da escravização, né? Das agruras, das memórias. Isso, imagina, você vai cutucar a ferida. A gente cutuca hoje, a gente é execrado, você imagina naquela época, né? Não, esse livro, né? A Maria Firmina dos Reis, ela inverte os papéis, né? É muito interessante, porque é uma grande metáfora. Ela inverte os papéis.
E a Maria Firmina dos Reis não foi só a primeira romancista do Brasil negra, né? Isso aí a gente tem que botar em negrito, né? Destacar bastante, mas ela foi a primeira mulher a passar em um concurso público para o magistério, foi a primeira mulher a fundar uma escola pública mista para homens e mulheres, em um regime em que a mulher só podia ficar dentro de casa. A mulher não. Qual era o papel da mulher numa sociedade como essa, né? Da época? Né? Então, a Maria Firmina dos Reis, assim, ela provocou de todas as formas o sistema, entendeu? Da época, o sistema vigente, né? E é tão interessante a história dela, né? E eu acho assim muito triste também que só foi descoberto o romance da Maria Firmina dos Reis em 1977, gente. Isso é muito recente. A Maria Firmina dos Reis morreu em 1917. Ela escreveu Úrsula em 1859. Só para vocês terem ideia como essas trajetórias foram ocultadas, sabe? É uma coisa assim muito complicado, muito sério, né? E Antonieta de Barros também, né? Inclusive. Ana Paula, com você. Fala tu, querida. Boa tarde a todos e todas. E muito importante essa aula para mim, porque há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu participei de um curso de extensão e até recomendo que vocês façam, gente. Pensa, eram todas as segundas-feiras à noite, ali na FND, o curso de extensão Jurista Luiz Gama. Ele é todo produzido por negros, né, alunos negros da FND, da Faculdade Nacional de Direito, com temas de todo esse processo de decolonização que a gente precisa passar. E eu devo confessar, pensa numa pessoa, você entrar numa aula e você aprendeu tudo errado, assim, a vida toda, né? Então, foi um processo novo, assustador no começo, porque você fica assim, cara, eu não aprendi isso na escola, eu não conhecia essas pessoas. Quando a companheira aí falando do Luiz Gama, eu também nunca tinha ouvido falar dele na minha vida. E aí, a cada aula, você toma uma overdose de cultura afro, né? Você se permite participar por aquela catarse cultural, assim, olha, não tem nem palavras para descrever, só vocês fazendo para vocês verificarem pessoalmente e o quão necessário seriam que todos pudessem ter acesso a esse conteúdo, né? Tão precioso, e até para a gente poder compartilhar. A partir desse curso, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu passei a pesquisar, né, toda a cultura afrodescendente, e hoje estou terminando uma especialização em Direitos Humanos, Saúde e Racismo pela Fiocruz. E, assim, é necessário, gente, a gente fazer essa imersão naquilo que nunca nos foi passado, gente. É uma violência cultural, porque tantas coisas ricas, tantos aprendizados e que não ensinam para a gente na escola. Eu levei quase 50 anos para conhecer. Então, que nós possamos de alguma forma, tentar reverter essa perda, né? Esse esvaziamento da cultura negra para as pessoas que a gente lida, para os nossos projetos, nas nossas comunidades. É isso, gente. O curso mudou a minha vida. E hoje me deu aquele flashback na cabeça. Eu só tenho que agradecer aqui. Um beijo.
Obrigada, Ana Paula. Importante dica, né? Porque, assim, é você fazer o giro contrário, né? O giro para dentro, né? O giro para a nossa América, né? O giro para a nossa Biayala, para o nosso povo. A gente tem inúmeros intelectuais, gente, sabe? E a gente está sempre pontuando, reverenciando e referenciando intelectuais europeus. Nada contra, a gente não é contra, né? Mas a gente precisa, sim, olhar para os nossos e para as nossas, né? E aí, quando a Mariana, né, ela fala sobre essa questão, né? Como escolher um livro que faça realmente sentido, né? Dentro da EJA, dentro da alfabetização de jovens e adultos. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Celeste Estrela, que contam memórias, contam histórias, né? É tão importante a gente falar sobre essas mulheres, né? E o que elas passaram. E certamente, como já aconteceu, a Jaque sabe disso, essas pessoas se identificam, elas vão se identificando o tempo todo. Cara, eu passo por isso. Nossa, eu vivo então no quarto de despejo, né? Você vive no quarto de despejo porque o Brasil tem uma estrutura escravocrata ainda. Não perdeu. E nem tão cedo perderá. Porque aqui é velado o racismo, né? Então, assim, quando você começa a perceber isso, através da literatura, é um ponto, assim, chave, né? É igual a Ana Paula está falando, para mudança. Meu vizinho, meu querido, né? Meu vizinho, na época ele tinha 5 anos, aí eu dei um livro para ele. Aí ele, tia, não gosto de ler, não. Aí eu falei, mas esse tu vai gostar, vamos ler junto. Aí a gente começou a ler junto. E aí ele deixou o livro para lá depois e tal. E aí ele vem muito aqui em casa, né? Enfim. Aí ele outro dia falou assim para mim, tia, quando a senhora não está ouvindo samba nessas lives, a senhora está nesses livros aí. Me dá um livro, então, outro que eu quero ler, que agora ele já sabe ler, né? Então, quer dizer, então é isso, é você vê o outro. Outro dia eu fui tomar um tacacá, né, gente? Porque gente, não aguentei, tá? Desculpe, mas assim, fui tomar um tacacá lá no Engenho de Dentro. Aí eu tô lá, né, tomando meu tacacá e vem um senhor, né, pedindo dinheiro, enfim. Aí eu dei. Aí ele sabe com o que ele me devolveu? Ele tinha um livro. Cada pessoa que dava, né, um dinheiro para ele ou alguma coisa, ele arrancava 2 páginas do livro e dizia assim: você vai ler, tá? E eu falei: tá bom, pode deixar. E aí eu guardei. Aí eu fui no banheiro, tinha 2 páginas dentro do lixo de mão. Aí eu falei, não acredito, gente, eu vou ter que pegar. E peguei com álcool, aí tirei assim, né? Desinfetei, guardei e fiquei lendo aquelas 4 páginas, né? 2 minhas, 2 da pessoa que jogou fora. Mas para ele estava presenteando as pessoas que estavam ajudando ele, para você ter a noção do que o livro fazia de sentido para ele, percebe? Então, assim, não era qualquer coisa. Estou te devolvendo com 2 páginas aqui que para mim fazem muito sentido como forma de agradecimento. Cara, ele com a literatura, com certeza ele tem uma relação muito próxima, muito íntima, né? Morador em situação de rua. Então, assim, não é classe social, não é. A gente precisa realmente, assim, aquilo que a Amanda falou no início, né? Tá ali junto, né? Que o Carlos falou, tá ali junto com elas, com eles, fazendo sentido, né? Que aquilo faça sentido, sabe? Assim, eu fico muito emocionada, Amanda, e assim, te indicaria, inclusive, né, para um próximo encontro entre livros, que você chamasse alguém de biblioteca, de escola pública, para conversar contigo, né? Para trazer suas experiências, suas memórias, né? Suas questões, porque eu acho que a gente precisa colocar isso para que outros bibliotecários, ou enfim, quem faz parte da sala de leitura possa entender que ali não é um enclave fortificado, ali não é uma prisão, e ali eles não são donos de nada. Né? Aquilo tem que ser repartido, tem que ser partilhado. A Débora trabalha com sala de leitura. A Débora trabalha com sala de leitura, a gente já conversou com ela. Mas eu tenho vontade de chamar mais gente também. A Débora trabalha na sala de leitura. Ai, que bacana. Na sala de leitura. Que bacana, porque assim... Uma colega minha, né, inicialmente colega, hoje é amiga do mestrado,
que ela defendeu recentemente, agora em março, junho, julho, não me recordo bem o mês, a respeito das salas de leituras no Rio de Janeiro como espaço heterotópico, né? Ela pesquisa um pouco fundamentada em Foucault, e ela conversou com algumas pessoas que estavam à frente de sala de leitura, realizou conversas e resultou num trabalho muito rico e muito interessante. Inclusive, ela discute esse paradigma entre biblioteca e sala de leitura, né? Que eu acho que é muito interessante, que até então eu não tinha parado para pensar, né, a respeito disso. E eu penso o seguinte, eu fiquei um pouco instigado com a fala da Jaque, porque ela me remeteu a uma situação que aconteceu ano passado com o meu sobrinho na escola, e aí me remete muito à ideia da escola como um espaço de vigilância e um espaço inquisitor, né? Porque o que aconteceu? O livro do meu sobrinho acabou, ele estuda numa escola do estado de Juazeiro, lá no Ceará, e aconteceu o livro dele, o livro didático, e aí acabei concordando muito com o que a Jaque colocou. O livro didático acaba sendo uma das únicas fontes de leitura em vários espaços, né, em vários momentos. Enfim, o livro dele desapareceu. E diferentemente da época em que a gente perdia o livro, acontecia alguma coisa com o livro apanhado, porque eu também sou dessa época, quando a gente recebia o livro, a primeira coisa que fazia era cobrir o livro todinho para ficar protegido, né? Enfim, o livro desapareceu, e isso gerou uma tensão tamanha, né? Gerou uma tensão tamanha, o diretor, coordenador da escola e tudo mais, enfim, a escola estava dizendo que teria que pagar o livro, né? Um livro que é doado pelo governo e tudo mais, mas teria que pagar o livro. Doado com o imposto dele, né? Que ele paga o imposto para... Quer dizer... E aí tem aquela questão, minha irmã, que é um tanto incisiva. Então, criou também uma tensão em casa por conta desse livro, e ele falava que não tinha perdido, enfim. Dias depois, um colega admitiu que tinha pegado o livro por engano. E aí isso gerou uma outra situação na escola, né? Só para a gente ter uma noção de como a escola ela acaba, né, muitas vezes sendo esse espaço de inquisição, de vigilância. De trauma, né? Causa trauma, né? É traumático, né? Igual a Gisela falou, né? É dolorido, né? É verdade, né? Então, quando a Jaque colocou, eu me lembrei disso, eu falei para a gente perceber, acho que a gente precisa repensar esses espaços, né? E acho que, nesse caso, os exemplos que a Amanda traz são muito, muito enriquecedores, eu estou muito feliz, muito contemplado, né? Parabéns, né? E continue, né? E aí, caso precise, eu posso passar o contato depois da Liliana Secron, que é essa que fez a pesquisa, que também é poetisa, que também trabalha com leitura. Então, assim, pode ser uma experiência muito rica. Então, Amanda, assim, a gente está caminhando para o fim, né? Queria saber se você pode passar, então, como você falou que já voltou à internet aí, se você... Você acha que dá tempo? Porque eu até já desconectei aqui. Então tá. Então não tem problema. Tá, deixa... Amanda, repete seu Instagram aí, por favor, só para a gente divulgar. Que bom. Vou botar nos comentários, pode ser? Fala também, favor. Amanda, sabe por quê? Se for um endereço fácil, porque aí as pessoas também que vão assistir depois podem te achar. Então, vamos lá. No Instagram é nós, né? Porque não tem acento, @entrelivros. Nós Entre Livros. Nós.entrelivros. E no Face é Entre Livros. É uma página chamada Entre Livros. Tá, obrigada. Então, dá para achar fácil. Eu só queria, conforme a gente foi conversando, eu queria só comentar uma coisa que eu não quero deixar de falar. Primeiro que, assim, uma parte da bibliografia que eu utilizei na atividade que a gente fez com o NEAD da PUC, pode servir para uma conversa com os alunos da EJA, como uma colega falou, perguntou. Se vocês quiserem também, depois eu posso compartilhar. Eu compartilho com Noélia. Noélia tem o e-mail de todo mundo. Eu acho que vale a pena. Eu até separei os livros, mas
É muita coisa mesmo para a gente comentar, não daria tempo. Mas eu posso mandar a bibliografia como sugestão para a gente, né? Porque eu não gosto muito de separar quando eu falo assim, que livros que seriam? Eu diria assim, o livro que te toca. O livro que te toca, ele pode tocar o seu aluno. Então, leia com os alunos. Pode ter algum aluno que goste mais de poesia, outro que goste mais de crônica, de conto, de romance. O que você gosta? Então, assim, leia com os alunos todos os dias, né? Um trecho, um texto, uma poesia, enfim, leia. Inclusive aí, um meme, né? Um meme, problematizar um meme, né? Que eu acho que é fundamental, né? Desmistificar uma fake news, por exemplo, né? E aí aquilo que tocar aquele aluno, aqueles, você vai a partir daí pegando esse gancho até para saber o que eles vão gostar. A gente não sabe, né? Cada um é cada um mesmo, mas aí tem vários livros interessantes e essa bibliografia eu acho bem bacana, dá para compartilhar. Mas uma coisa que eu fiquei instigada em falar é assim, nós e nossos alunos estamos dentro de um mesmo bojo quando a gente está falando dessa visão da leitura literária como algo mais elitista, que tem um lugar que não é nosso. Muitos dos comportamentos que a gente repercute nas nossas salas de aula são aqueles que nós sofremos. Né? Eu disse assim, eu tive uma família leitora, mas isso não eu fui privilegiada nesse sentido, né? Isso nem todas as pessoas que estão hoje como professoras tiveram isso. O desejo da leitura literária também precisa ser formado com professores, né? E esse desejo nesse sentido que a gente está falando, de uma leitura que vai romper com os estereótipos e que vai construir novas propostas, novas ideias, novos caminhos, né? Então, não tô justificando atitudes, não, mas elas são compreensíveis, né? Muitas pessoas também não têm uma relação com o livro boa, né? O livro é um objeto endeusado, né? Santificado, então ele repete aquilo porque também se sente coagido a não tocar nesse objeto de uma maneira profana. Então, passa isso para os alunos porque só sabe assim. Eu tenho ido em alguns espaços conversar sobre leitura literária na EJA com colegas, professores e também com professores em formação em turmas de pedagogia. É muito comum alguns falarem que não tem uma relação com a leitura literária de próxima. Não lê a não ser para estudar, principalmente entre os estudantes. A vida acadêmica ela entra tanto e pega tanto todo mundo de uma maneira tão absurda que não sobra tempo para você ler porque você gosta. Então, você só lê para fazer a prova, lê para assistir a aula, porque não é nem ler para compreender, refletir, não, é ler para fazer a prova, é ler para fazer a aula. Exatamente. E são tantos anos nesse ritmo que quando chega na sala de aula, de fato não sabe fazer diferente, porque não teve oportunidade de fazer diferente. Né? Muitos lugares que eu vou, eu tenho feito muito isso. O livro literário faz parte daquela conversa, para falar de outras coisas. Mas tem ali, como aquele livro, o livro 7 anos, que tem sido o meu xodó. Ali tem história, ali tem geografia, ali tem sociologia, ali tem discussão sobre educação no Brasil. A gente pode pegar a literatura, ela é fruto dessa sociedade, ela faz parte da nossa cultura, ela pode ser usada como um objeto de discussão fantástico. Mas muitos colegas nossos não têm isso. Então, a gente, para mim, são movimentos que eles se intercruzam e que ao mesmo tempo vai e volta, né? Não só com os alunos, mas conosco, né? Quem tem a oportunidade, de repente, está numa sala de leitura, ou está numa função de orientação, ou está em qualquer lugar onde caiba isso, leve também para professores, interrogue eles sobre suas leituras, né? Coloque livros à disposição, deixa livro na sala de leitura, conversa com seu colega, mostra o que você está lendo também. Não é porque é adulto e é formado que isso já está resolvido, né? Às vezes, justamente por isso que não está. E aí não vai fazer diferente, porque também não foi despertado nele esse desejo, como é que ele vai saber despertar no outro? Né? Era isso.
As inúmeras capacidades que a literatura nos traz, né? Sem dúvida. Eu lembro que o livro paradidático, né, chamado livro paradidático, você tinha que ler, na minha época, ainda tinha que fazer a prova depois, né? Nossa, você não leu, vai tirar 0 na prova. E essa nota complementava a nota, quer dizer, então assim, era uma obrigação, né? Era uma coisa chata. E outra coisa que você falou, né? Você não podia ticar o livro. Muitos anos depois que eu vim falando, não, hoje eu vou romper com isso. Primeira vez que eu risquei, não parei mais, né? Meus livros são todos riscados, sabe? E é isso, e você cria uma intimidade com o livro, você sente saudade do livro, gente. Eu sinto saudade, acabar aqui, eu vou cair para dentro do subcomandante Marcos, porque é isso, a gente está ali, né, tendo uma relação de afetividade. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, né, com o livro. Noélia, eu sei que já Jaque. está terminando. É que a Amanda tocou nesse assunto, né, dessa coisa da gente ficar anos, né, na graduação, não só na graduação, mas condicionada àquele tipo de leitura. E em história a gente tem muito isso, né? Como na graduação de história a gente lê muito, mas é aquela leitura acadêmica, com aquelas personalidades, né, do meio da história, são os cânones, né? Que a gente e que a gente fica muito naquele tipo de leitura, muito presa àquilo, né? E muitas vezes não são nem leituras prazerosas, né? Que são escritas tão rebuscadas e que você é obrigada a ler, porque você vai ter que fazer a prova, ou que você vai ter que fazer o trabalho, ou que você vai ter que participar do seminário, enfim, e que você vai ter que decorar a sua fala, entendeu? É horrível, né? A gente vê como esse processo ele vai sendo continuado, né? É uma coisa assim muito ruim. E aí eu participei eu fui bolsista CNPq de uma pesquisa na casa de Rui Barbosa, e a gente tinha que fazer relatórios, né, da nossa participação, porque tem a fiscalização, né? E quando a professora lia os relatórios e tal, aí numa das reuniões com a minha professora, né, com a minha orientadora, ela falou assim, Jaqueline, sai um pouco dessa leitura. Me lembrou muito... Você, Amanda, me fez lembrar muito ela, porque ela me falou isso na época da pesquisa. Ela lê outras coisas, uma outra literatura, sai um pouco dessa leitura, sabe? Para você não ficar... Eu acho que ela não usou essa palavra, mas o que eu hoje entendo é que eu acho que ela queria me dizer para eu não ficar uma pessoa engessada, entendeu? Ter aquela leitura engessada, né? Justamente porque você vai atuar como profissional da área, você vai lidar com outras pessoas, você vai transferir conhecimento, você vai construir conhecimento com outras pessoas, né? Porque isso é contínuo, né? Está circulando através da leitura, através das relações. Então, e se você fica muito preso naquele tipo de leitura, né, muito acadêmica, muito rebuscada, sabe, você tem que tem autores que você quase tem que decifrar o que ele está querendo dizer, sabe? É uma coisa assim. Eu lembro que eu li uma vez um texto. Eu leio um texto numa disciplina de história, acho que foi América 1, que era um texto tão... Eu não conseguia. Eu falei assim, mas professor, essa leitura aqui eu não tô conseguindo pegar, sabe? Aí ele falou assim, não, mas esse é um tipo de leitura para você refletir. E a lógica... Eu acho que eu assim, poxa, mas isso me desestimula, entendeu? Tenho amigos que desistiram da graduação de História, sabe? E é real, gente. Aconteceu mesmo, sabe? De colegas desistirem da graduação. Então, é isso, né? Eu acho que o que a Amanda falou me lembrou muito essa minha professora lá da pesquisa. Eu fiz história também, e isso já foi falado em sala de aula como uma estratégia para diminuir as turmas.
Passar mesmo? Sim, sim. Passar nos primeiros dias textos tão difíceis, né? Que aí você, naquele período que ainda dá para excluir, que aí tipo seleção natural, olha que interessante. Meu Deus Faz do isso. céu. Terrível, né? Terrível, cruel e real. Não é para gente, não. A gente que insiste. A gente que Não, inventa. isso é A gente que peita, né? É Resistência. isso. Gente, vamos caminhando para o fim. Noélia, Amanda, eu acho que o trabalho, a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? O lado negativo e o lado bom, porque tem os dois lados. Para a gente ver exatamente o que a gente não tem que fazer, né? E como a gente não deve. E o que tem que reproduzir, né? Imagine o poder que isso tem dentro de uma sala de aula, né? Um professor reproduzir isso. Então, eu acho que é para a gente refletir mesmo, né? Como o professor falou, não da maneira que ele disse, né? Mas para a gente refletir essa trajetória, né? E ver as coisas que a gente tem que repensar, né? E insistir em estar lá fazendo diferente, né? E exigir que seja diferente. Porque também não adianta garantir acesso se a permanência for desse jeito. Não lógico. Não há nem permanência com desse jeito, né? Aí é que tá. Meninas, vamos para o fim do nosso penúltimo encontro. Uma pena, né? Está chegando ao fim. Semana que vem. Se deixar, a gente fica aqui, né? Coisa boa é assim, né? Na semana que vem a gente vai. Na semana que vem a gente vai fazer. Então, o que você traz, né? E o que você leva, né? Desses encontros que a gente teve. Se alguém tiver mais alguma outra experiência, né? De nada, Mariana. A Mariana está agradecendo, a Amanda, todo mundo. Se você tiver alguma experiência que queira trazer, não tem problema, pode trazer para a gente, né? A gente partilha aqui e depois cada um fala, né? Um pouco do que está levando, do que trouxe, né? Do que está levando para a gente abrir, fechar esse caminho, né? E abrir tantas outras encruzilhadas, tá certo? Então, um abraço, obrigada, Amanda, querida. Você sabe, né? Fica assim, né? Você sabe da minha admiração, do meu carinho, do meu afeto por você, né? Que transcende o virtual e muita coisa, né? Então, assim, obrigada mesmo. E a gente vai seguindo, né? Com educação popular, com punhos ao ar, porque a gente não pode parar. Obrigada. E até semana que vem, no nosso último encontro do nosso EBO Coletivo. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijos. Beijos.